Oi, gente. Nós vamos hoje entrevistar a Michele Sintra, empreendedora de Brasília. Vou pedir para ela se apresentar. Oi, Ana. Obrigada por ter me chamado para esse projeto. Muito honrada por poder apresentar a minha história, né? E como eu cheguei até aqui, quais são meus planos, né? Isso. Porque empreendedor que é empreendedor não para, nunca está satisfeito. Bom, vamos lá. Sou ex-aluna da UNB, fiz administração na UNB. Comecei em 98, terminei em 2002. Em 99, de 99 a metade de 2001, trabalhei na consultoria júnior, não, metade de 2000, na consultoria júnior da UNB, fiz PIBIC, fui uma aluna super envolvida Ativa. Com os projetos da universidade. E eu acho que isso que é legal, isso mostra o perfil, né? O perfil do aluno inquieto é o perfil do empreendedor. Logo depois, logo que eu saí da consultoria júnior, eu já fui para o meu primeiro estágio, que foi numa empresa de telefonia, que virou Claro depois. E depois desse estágio, fui para outro estágio na Brasil Telecom, que depois virou Oi. Eu trabalhei muitos anos, comecei como estagiária e segui toda a carreira executiva. Fui analista, especialista, coordenadora e saí da Oi, fui para o Rio, trabalhei no Rio, fui para São Paulo também pela Oi, com projetos lindos, lancei produtos incríveis, a internet banda larga, como a gente vê hoje, que pra gente é uma coisa normal, tem que ter. A gente lançou o produto em Brasília, né, em toda a nossa região, e foi muito legal, foi meu produto. Eu tenho muito orgulho de ter participado de projetos que trouxeram a internet para a nossa vida, e hoje é uma coisa que como que não tinha há 20 anos atrás, né? A gente tinha aquela internet de escada do barulhinho que vira meme, né? E você resolveu empreender como, então? Cansou da Oi e Cansei resolveu... da vida executiva. Não, na verdade, eu sempre fui aquela executiva inquieta. Eu sempre, durante o meu período aqui em Brasília, eu tive duas empresas paralelas à minha carreira. Eu tive uma consultoria para pequenos e médios empreendedores, em que eu trabalhava planejamento estratégico. E depois eu tive uma revenda de serviços de telefonia, estava associada à minha carreira, e eu vi aí uma oportunidade de fazer um trabalho modelo, sabe? Tudo que eu achava que tinha que ser como executiva na empresa, eu aplicava na minha empresa. E aí testava. Isso foi super legal, trabalhei por 6 meses mais ou menos com essa revenda. E foi quando eu voltei para a Brasil Telecom, na verdade, porque eu tive duas idas e vindas da Brasil Telecom. E numa delas eu trabalhei na Claro novamente. Mas você trabalha na área de marketing ou na área de gestão? Eu sempre fui marketing ou vendas. E eu acho que isso também faz parte do que me levou, da minha história, que me levou a empreender. Eu fui para o Rio, fui para São Paulo também trabalhar na área de processos de vendas, na área de lançamento de produtos, lançamento de projetos, e isso me deu uma visão global de tudo, né? Assim, para a gente lançar um projeto, lançar um produto, você tem que saber você tem que encarar o produto ou o projeto como uma empresa. Então você tem que pensar no financeiro, você tem que pensar em como vender, como posicionar no mercado, quais são as estratégias de marketing, avaliar resultado, como ele funciona. Eu cansei de ir na área de engenharia, na área de informática, para entender como funcionavam esses produtos de telefonia, né? Então isso faz, e aí vem, porque eu tenho tanto orgulho de ser administradora, nunca pensei em ser outra coisa e nem nunca me arrependi. Porque isso me deu esse perfil de querer saber tudo sobre alguma coisa. Na administração a gente estuda isso, né? Estuda tudo. A gente estuda um pouquinho de tudo. E é por isso que a gente não pode desprezar nenhuma matéria aqui falando para os alunos atuais. Porque quando a gente escolhe o que a gente vai fazer, a gente tem uma visão de tudo. Isso tudo vai construir, né? E se você vai ser empresário, então, lá em 2015, mais ou menos, eu
tomei a decisão de que eu sempre tive muito medo de ser só empresária. Eu acho que o pânico na cabeça do empresário é sempre pagar a folha, né? É pagar a folha como se sustentar também, né? Exatamente. Não é só um... Não é só o projeto, só a empresa, só o produto. E aí eu tinha esse medo muito grande. Tinha medo de ter gente dependendo de mim. Então, comecei em 2015, mas comecei ainda trabalhando numa empresa, na minha última empresa da minha carreira executiva, que foi a BRF, a indústria de Sadia e Perdigão, né? Indústria de alimentos. E eu precisei estar trabalhando e começar a minha empresa, que a primeira empresa foi a Rose Bueno Móveis, uma empresa de eventos, de aluguel de mobiliário para festas. E eu precisava estar nas duas para ver o que eu queria mesmo, sabe? Qual seria a paixão de verdade, né? Porque eu acho que administrar e empreender é paixão. Exatamente. Né? A gente não faz só porque acha bonito. Você tem que ter paixão pelo que você está fazendo para fazer bem feito. A gente brincou esses dias que o empresário gosta de bater no peito, falar que é empresário, sou empreendedor, mas quem está vendo isso não vê as noites que a gente não dorme pensando nas contas, pensando nos salários, as jornadas duplas e triplas que a gente tem. Mas a gente faz isso porque a gente realmente é apaixonado, né? Eu acho que empreender, e aí vem o ponto que eu estava falando lá em 2015, eu decidi empreender. Foi quando eu ganhei a coragem para mergulhar no meu negócio e assumir que eu ia ser empresária. Sair da zona de conforto, né? Exatamente. Sair da zona de conforto. Exatamente. Eu tinha lá 15 anos de carreira. Foi uma carreira linda executiva. Eu cheguei à gerência executiva de uma grande empresa. Trabalhei com muita gente. Tive equipes de 200 pessoas. E tudo me preparou para esse momento. Tudo me preparou para ser dona do meu negócio, ser responsável por tanta gente, né? Hoje, então, voltando para a realidade, hoje eu tenho 6 empresas, tenho 34 funcionários, cerca de 40 pessoas girando em torno do meu universo, e que recentemente a gente reorganizou como um grupo de empresas, né? Um grupo que conta uma história bonita relacionada a entretenimento e conexões. Né? Então eu começo com a Rose Bueno Móveis, que é uma empresa de locação de mobiliário para festas. Ela me levou ao mundo de eventos com muita força, que me levou a trazer até um grande evento que foi o Arena Noivas para o mercado de casamentos, organizar ele, produzir ele. Então nos levou para o mundo de eventos com essa energia de produtora. E nesse meio tempo, toda essa experiência que a gente gerava, porque na Rose Bueno Móveis a gente trouxe experiências únicas e produtos exclusivos para o mundo do casamento. Na época do meu casamento, a história da Rose Bueno Móveis nasceu do meu casamento. Eu queria uma decoração personalizada, eu queria que o meu casamento fosse a minha cara. E a gente só tinha o padrãozinho, os pacotinhos, né? Eu falava, nossa, não tô indo no McDonald's pedir pelo combo, né? Eu queria o meu casamento. E aí, no final das contas, a minha sogra, que é a Rose Bueno Móveis, produziu todos os móveis para o meu casamento. Ela já tinha uma fábrica de madeira de demolição em Ascortem, mas trabalhava com projetos de arquitetos, sob medida. E aí ela fez vários móveis pra gente, e aí depois olhou para mim e falou, agora você tem que se livrar desses móveis que estão ocupando minha fábrica. Eu vou me livrar deles, eu vou abrir uma empresa de locação desse mobiliário, porque a gente produziu porque a gente não tinha para alugar. Então, achamos aí uma oportunidade, um nicho no mercado para explorar. Nossa empresa virou em 1 ano e meio e hoje a gente tem um posicionamento muito, muito bem feito, né? E muito bem nadando bem aí nesse mercado. O que me possibilitou também explorar outros mercados, né? E aí nasceu o Meet Coffee Co, que é a cafeteria de cafés especiais, era um sonho. Eu sou fã de cafés há muitos anos, eu fui na primeira Starbucks em Seattle, nos Estados Unidos, e sempre quis ter uma cafeteria. E aí eu brinco, foi uma história assim, foi uma realização de sonho quase sem querer. Porque eu precisava ter um escritório para minha equipe, porque a Rose Bueno Móveis estava crescendo, agora no pós-pandemia a gente precisava estruturar,
E aí a gente começou a contratar e não tinha lugar para as pessoas trabalharem. Aí eu procurei uma loja, né? Aluguei uma loja, porque eu achava que escritório era dinheiro afundado. Eu vou colocar o dinheiro ali só para pagar despesa. Não, acho que o lugar tem que se pagar. Então a gente montou uma loja e que seria um lugar para compartilhar com outras empresas de eventos. E aí veio um conceito de um mini coworking. Coworking sem café não existe, né? Aí a gente contratou um barista. E aí começamos a fazer café especial. Aí café Leva a outros negócios, né? Exatamente. Então vamos. O café especial levou a gente fazer bar de café para eventos. E nesse caminho cruzou pela nossa frente o Lá em Casa Cozinha, que foi uma oportunidade de comprar um restaurante, é uma loja de comidas francesas, né? Muito focado em take-out e coffee breaks, em encomendas, né? Então a gente comprou o restaurante, trouxe aqui para 311 junto com a gente no Meet Coffee Co. A nossa cozinha, né? E produz todas as nossas comidinhas deliciosas que a gente tem aqui no Meet Coffee Co. E que combinam com o nosso café. Né? E aí a gente tem aqui dentro a minha equipe de todas as empresas trabalham aqui nesse escritório. A gente nessa mesma leva de que o espaço tem que se pagar, a gente tem salas de reunião em que a gente compartilha com outras empresas de eventos e empresários do nosso networking, do nosso relacionamento. E daí nasceu essas outras duas iniciativas, né? O próprio Arena Noivas, que foi um evento, ele se transformou num clube de negócios, num clube de empresários que se relacionam para alavancar mercado. Exatamente, desenvolver o nosso mercado e gerar negócio. E pela cafeteria em si, por ter um produto inovador e um modelo de negócio diferente, né, do tradicional de cafeteria, a gente começou a se relacionar muito com donos de cafeterias. E aí transformamos isso também num negócio, porque cabeça de empreendedor sempre pensa em negócio. Então a gente também montou um clube de negócios de cafés especiais, em que a gente tem donos de cafeteria e donos de torrefações, empresas relacionadas ao café. E a gente está junto aí, fazendo reuniões também, trazendo conhecimento específico para alavancar o mercado também de cafés especiais em Brasília. É colaborativo ou empresa mesmo para consultoria? É uma empresa. É uma empresa. Para participar desse clube, os donos de cafeterias, empresas relacionadas a café, eles investem, eles têm uma mensalidade e vocês trocam experiências. A gente faz reuniões com conhecimento. Aí, em cada reunião a gente leva um especialista de algum assunto. A gente já levou especialista em iFood, especialista em recrutamento e seleção, a gente vai levar um especialista em liderança. Na próxima semana a gente tem o financeiro, né? E aí a gente troca muitos desafios. É muito legal, é muito legal. E então pra gente que é a sede disso e proporciona os encontros e tem a metodologia, a gente organizou como uma empresa mesmo. Eu tenho sócios nessa empresa e a gente vem agora começando a difundir a gente já testou o modelo e agora está difundindo para os outros donos de café. Então, só 6 empresas. Deixa eu fazer um resumo. É o Meet Coffee Co. Isso. O Arroz Bueno Móveis. Exato. Lá em casa. Exatamente, com a comida. O Arena, que virou uma empresa. Que é uma empresa de alavancagem de mercado. Só um parênteses no Arena. Foi uma empresa que nasceu de pandemia, tá, gente? Só assim pra vocês terem noção, o mercado estava muito parado, a área de evento acabou, né? Foi o setor que mais sofreu. Foram 2 anos parados de verdade, sem incentivo de governo, né? A gente sobreviveu porque a gente é guerreiro. Exatamente. Não tem outra palavra para isso. Muita resiliência e preparo. Quando a pandemia acabou, a Michelle com um colega resolveram que precisava alavancar esse mercado de novo e o Arena nasceu em 2 meses. Exatamente. Para se realizar. Então,
Desafios em cima de desafios. Aí você tem o Arena, aí você tem o Melhor Café de Brasília, que é o clube de negócios de café, e o Fred Sintra Fotografia, que é a empresa de fotografia do meu marido, que você coordena, que é meu sócio em todas as empresas e é um negócio que a gente também gerencia, né? Então são os nossos 6 negócios atuais, com vários projetos paralelos em cada um. Você teve muita dor para começar a empreender? Assim, teve muita dificuldade, muita barreira, pouca barreira? A gente, eu acho que as barreiras principais são as barreiras que a gente tem que derrubar dentro da gente, né? Então, o meu referencial era a minha carreira executiva, em que eu brinco que eu só andava de taillé, sapatos, de salto, né, e tal. E quando eu fui para Rose Bueno Móveis, metade da minha vida era galpão, fábrica. Eu tava de bota, uma coisa bem mais roots. E fazendo muitos eventos, e nos eventos eu estava lá fazendo montagem do evento e depois vendendo as minhas coisas para os clientes, né? Então foi uma mudança de modelo de atuação para mim, em que eu era ali a executiva, gerente, estava toda arrumada, com o meu notebook, com a minha equipe, e quando eu fui empreender eu virei tudo na minha empresa, porque quando a gente começa a gente é tudo. Então eu fui tudo na empresa e foi a minha força que levou a empresa a virar em 1 ano e meio, né? Se pagar e ser rentável. Então essa barreira interna de mudança de paradigma, né? De vencer o seu referencial anterior e criar um novo modelo foi a principal. E depois as mudanças, acho que os desafios como mulher empresária, que a gente sofre em qualquer setor, né? Assim, a credibilidade. E aí eu usei de muita criatividade. Eu burlei todas as minhas barreiras, indo direto no cliente, me posicionando no mercado, no mundo digital, de forma inovadora. Quando eu entrei com peças diferentes no mercado de decoração, os decoradores foram os primeiros a reagir. Opa, tá diferente do que eu conheço, então não quero. Minha reação humana, né? Aí eu falei, tudo bem, não quer, então eu vou direto na noiva. Não, e às vezes não quer porque tá na zona de conforto, né? Exatamente, pra que a você dá minha famosa zona de conforto, né? Se minha zona tá aqui, eu tô resolvendo minha vida desse jeito, pra que eu vou mudar, né? Não enxerga lá na frente. Né? Porque eu acho que o empreendedor de verdade, ele tem que estar sempre um passo na frente do que ele tá vendo hoje. Né? Exatamente. Tem que tirar essa nuvem da frente de você e correr atrás. Né? E eu tenho muito orgulho de dizer, e esse foi um case durante a pandemia para todas as empresas que me acompanharam, que são meus parceiros no mundo de eventos, é que eu já era digital. Essa mudança que todo mundo teve na pandemia, eu já tinha feito no início da empresa, porque quando eu cheguei lá com o meu portfólio impresso para apresentar, eu fui recusada, eu não fui aceita. Falei, tudo bem, então a gente vai para o digital. E é o digital que ainda não estava 100% desenvolvido pelas empresas, né? Eu fui totalmente para o digital, todo o meu processo de venda, de reserva de eventos já era todo digital por WhatsApp, com sistema de reservas, com contrato assinado online, que foi um dos grandes ganhos na pandemia. Eu fui uma das primeiras a ter lá em 2016. Fazendo toda a minha divulgação por Instagram, fazendo parcerias com as blogueiras de casamento, coisas que eram muito difíceis na época, né? Então, eu fazia... É um mercado muito fechado, muito restrito, que as pessoas têm muito medo de deixar entrar pessoas novas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que desses mercados que você está vivendo, é o mercado mais fechado que você teve, mais restrito. Foi. A barreira de entrada é muito pesada, né? Muito mesmo, então, muito tradicional aceita, e né? De segurança, né? Então, muitas empresas na época, a reação para mim foi, é uma empresa nova, aventureira, não vai dar certo, né? Assim, você vai apostar, pagar o seu contrato de casamento numa empresa tão nova, né? Então,
A gente passou segurança pela minha experiência como profissional anterior, né? Mostrando que o galpão cheio de móveis existia, estava lá. E o que eu sinto de diferente nessa sua área de casamento é que você não veio para ser decoradora. Você queria ser um auxiliar para os decoradores. E o mercado não estava pronto para isso. Exatamente. O mercado o decorador existe e tem que ter o material dele. E da pandemia para cá as pessoas entenderam que você não precisa ter material, que o cliente, ele não é único. Ele tá, então, assim, não adianta você querer abarcar, que você não vai conseguir ter material para pegar todo o nicho de cliente. Mas se você tiver parceiros para poder fazer isso, então o seu bom gosto do decorador prevalece em cima de móveis, porque ele vai correr atrás do mercado para ver. E você abriu esse mercado em Brasília. Porque as pessoas só queriam ter. Exatamente. Né? O decorador precisava ter o acervo dele. Ele descobriu que não precisa ter mais isso, que ele pode ir no mercado buscar o que ele quiser em cima do gosto do cliente, não precisa ter custo para isso. E aí você não faz casamentos iguais toda semana. Muda. Não, e assim, o decorador continua com a característica pessoal dele, que sim, é o tom dele, né? Mas ele não precisa ter acervo. Porque eu acho que o acervo é o que pesa no mercado hoje. O decorador hoje, é um artista, né? Hoje não é mais. Mas o decorador é um artista. Só que aí o artista tinha que ser também administrador de galpão, administrador de equipe de marceneiro, de serralheiro, de limpeza. Então, ao invés do decorador estar ali pensando na arte dele, ele estava gerenciando galpão. Então, né? E tendo que fazer compra. Você foi uma pioneira nesse mercado, para abrir visões mesmo, né? A pessoa ter outro tipo de visão na área de casamento, na área de eventos, né? E você se imagina daqui a 5 anos fazendo o quê? Acho que eu quero ter mais umas 5 empresas. Ela não quer dormir. Isso. É isso aí. Não, brincadeira. Eu me imagino nos próximos 5, 10 anos consolidando os meus negócios, né? Eu gosto muito dos meus negócios e assim, tá mais do que decidido que eu vai franquear? Quero ser empresas. Quero ter empresas, não quero mais ser empregada. Isso já está definido. Exatamente. Apesar de ter vivido o que eu vivi na pandemia, eu continuo firme no propósito. E eu não sei ainda se eu vou franquear, mas sim, vamos crescer, porque a gente tem um modelo muito bem sucedido. Mas eu quero consolidar os meus negócios para que a gente possa desenvolver o mercado, desenvolver nossa sociedade. 2 projetos que eu tenho para o ano que vem, além do Arena, o Arena foi um projeto que a gente contou com investimento público para desenvolver o mercado. Não foi um projeto que a gente ganhou dinheiro com o evento. A gente vai agora desenvolver projetos paralelos ao Arena para que a gente possa nos rentabilizar. Mas o projeto Arena é um projeto para desenvolver o mercado. E com ele nasceram aí 2 projetos de desenvolvimento do mercado que são muito bonitos e que a gente quer colocar já em prática no ano que vem. Outros projetos também com iniciativa, com investimento público e que a gente vai administrar para desenvolver o mercado, desenvolver profissionais e que o mercado de eventos precisa e não tem nada direcionado para isso. E fábrica de coisas em Brasília que a gente tem que trazer de fora. Que a gente sofre porque não tem demanda suficiente, então nenhuma empresa grande vai trazer uma fábrica para cá, mas a gente tem bastante demanda e não tem oferta. Posto de distribuição. Exatamente. Então a gente tem 2 projetos muito bonitos para o ano que vem, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Então eu quero, assim, sim, 5, 10 anos, continuar desenvolvendo os meus negócios e consolidá-los para que me possibilite ter ferramentas para implementar esses projetos. Dessas áreas que você atua, você gosta mais de qual? Eventos, alimentação, consultoria, porque você tem um leque, né? Fotografia. Que difícil essa pergunta, Ana. Eu gosto de levar alegria. E eu falo que esse é o propósito da minha empresa, é levar alegria para os meus clientes, por meio da conexão que eu proporciono nesses projetos de networking, por meio do entretenimento que eu proporciono com a produção de eventos, com a alocação de mobiliário, por meio da experiência, do prazer que eu proporciono com a alimentação, que eu proporciono com o café, né, e com os eventos como um todo. Então,
eu gosto de levar alegria para o cliente. Quando eu percebi que todos os meus clientes estavam alegres quando eles estavam comigo, eu percebi que esse é o negócio. Era o que eu queria continuar fazendo. É porque dá prazer, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente trabalha com prazer, tudo flui. E é isso, acho que o empresário é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos empresários. A gente tem que ter um propósito muito bem definido e não sair desse propósito. Eu posso ter vários negócios, mas se eles estão dentro da minha história, do meu propósito, do que eu construí ali de tese, ele é complementar de alguma forma. Por exemplo, eu abri um café, eu estou numa comercial na Asa Sul, fiz um casamento aqui semana passada. Casamento, que é um negócio da Rose Bueno Móveis. Né? Não, mas eu trouxe e eu coloquei o buffet do Lá em Casa Cozinha, o bar de café do Meet Coffee Co, no espaço, no jardim do Meet Coffee Co local, né, espaço de experiência, com o mobiliário da Rose Bueno Móveis. E o Fred fotografando. Você uniu quase a 5 empresas. Então... Você uniu 5 das 6 numa coisa só. Só faltou trazer os meus parceiros para fazer networking. Mas que não havia. No próximo vai ter. E aí eu trago todos os meus negócios. Mas você entendeu como eu construí uma tese? Sim. Que uma coisa se complementa a outra? Sim. Então, se eu tiver mais outras 20 empresas complementares a essa tese, funciona. Certo, né? Uma enriquece a outra, uma complementa a outra. Mas você acha que o sucesso das empresas é porque você leva os seus valores, a sua ética, os seus funcionários conseguem entender isso? Você conseguiu fazer a identidade, uma cultura da maneira que você queria? Eu acredito nisso. E eu acho que esse é o nosso desafio diário, né? Por que eu acho que as minhas empresas estão dando certo e continuam dando certo? Porque eu estou presente, reforçando esses valores diariamente. E é muito claro para eles. A gente, inclusive, fez um evento recentemente em que eu reuni todos os 34 funcionários. E a gente saiu do nosso ambiente de trabalho, eu uni todos e a gente reforçou quais são os nossos valores. O valor do acolhimento, o valor da qualidade, o valor da pontualidade. São os 3 valores que são a base para a realização do nosso propósito. E eles têm isso muito claro para eles e eu repito isso todos os dias, para todos eles. Ontem no Galpão eu estava com toda a minha equipe do Galpão e a gente falou de como a gente vai acolher o cliente, como a gente vai levar com qualidade, como a gente vai levar com pontualidade. A gente fez revisão de processos, a gente fez revisão de pessoas, papéis, para que o nosso propósito seja cumprido, baseado nos nossos 3 valores principais, sabe? Então isso é uma coisa que eu acredito muito, eu trabalho muito nas minhas empresas desde sempre. O meu coordenador na Rose Bueno Móveis está comigo há 5 anos, a Rose Bueno Móveis tem 6. Ele está comigo há 5 e quando eu comecei a falar dos valores, ele ficava repetindo comigo. Acolhimento, qualidade, pontualidade. Eu só escuto isso. E é isso, sabe? Eu acho que a gente, como empresário, a gente vai crescendo, mas a gente não pode sair do nosso dia a dia das nossas empresas, porque é a gente que reforça os valores. Sim. E se a gente começa a crescer muito e precisa tomar distância, o que é natural, a gente tem que criar mecanismos para reforçar os valores, porque senão eles começam a sair do nosso tom, né? E deixa de ser a empresa que você quis. Exatamente. Né? Você criou para ser aquilo, né? E ao mesmo tempo você precisa sair para poder enxergar de fora e precisa ter pessoas que entendam sua cultura, o seu processo, para poder levar da mesma maneira como se você estivesse presente. Apesar de que eu acho sempre que se a gente não estiver ali presente, a coisa não é igual. Aí a gente mas a gente precisa criar os mecanismos e deixar de ser tão apegado, né? Porque a gente, quando cria um negócio do zero, ele é um filho. A gente fez de tudo. Então, eu brinco muito quando alguém vem reclamar de uma desmontagem de madrugada, eu falo, eu já fui em muitas. Eu já estive lá no seu lugar, eu já estive em cima do caminhão montando carga, já estive ali carregando aquela mesa. Então, o exemplo é maior do que... Acho que sempre fala mais. Né? Fala muito mais. E é isso que reforça os valores, reforça a realização do seu propósito ali no seu negócio. Né? Eu acredito muito nisso. Os meus negócios têm muito a minha presença e eu estou criando processos de governança agora para que eu possa estar presente sem estar presente.
Fazer manualzinho, né? Vamos fazer manualzinho. Manuais, reuniões, relatórios, vamos. para que a gente consiga reforçar nossos valores, manter nossa cultura, sem a gente precisar estar fisicamente presente, porque afinal de contas a gente não tem 36 horas no dia. A gente tem família, né? A gente também tem família, mas apaixonados como somos, queremos continuar, né, a nossa cultura forte, o nosso negócio crescendo sempre. Deixa eu fazer umas perguntas aqui. Qual você acha que é o maior diferencial que você tem em cada um dos seus negócios? Sem dúvida, a capacidade de inovação, criatividade. A gente, na Rose Bueno Móveis, trouxe materiais que não eram usados normalmente em decoração. Os princípios da sustentabilidade a gente trouxe com força. A gente dá novas utilizações para peças que iam ser jogadas no lixo. Né? Então, a gente tem painéis de Ascortem que eram a chapa que deu origem a pequenas outras peças para um painel, para alguma outra peça, algum outro móvel. A gente pega a carcaça e transforma ele num painel, sabe? Então, isso, ou num aparador, na base de um aparador. A gente tem vários exemplos disso. Então, a criatividade, a capacidade de inovação na Rose Bueno Móveis é ímpar. No Mitkoff Co a gente trouxe não só comida e bebida boa, mas a gente tem todo o nosso processo de acolhimento e de atendimento aqui no espaço e nos eventos. Os meus maristas são conhecidos pela cordialidade, pela gentileza e pelo conhecimento. Então, a gente tem isso muito forte, tanto que é um dos nossos valores, o acolhimento, né? São características que fazem a gente se diferenciar. Né? E a gente leva, eu fico muito feliz de receber esse feedback. A gente leva isso para todos os nossos processos, né? O atendimento do Fred em fotografia é um atendimento muito próximo, muito familiar, sabe? Então a gente leva isso porque a gente é a gente no nosso negócio, né? Então a gente coloca nossa alma ali e usa os nossos mecanismos, aí, nossa experiência para sobreviver como empresário, né? E como é que você faz você escolhe um colaborador para você? O que é essencial ele ter para poder vir trabalhar contigo? Capacidade de adaptação às novas realidades que o universo está impondo constantemente, que é a famosa resiliência, né, que está na moda esse conceito, mas é capacidade de adaptação e é comportamento e atitude. Eu cansei de olhar currículo, eu nem olho currículo mais. Eu faço questão de entrevistar todos os meus funcionários e eu olho no olho de todos, porque eu quero ver se ele está pronto para viver uma experiência de enriquecimento, conhecimento, aprendizado e hands-on, entrega. Esse é o ponto. Você está aqui, você está entregue, você está aqui para fazer acontecer e virar. Eu falo muito nas minhas empresas que é parte da família. Então, é parte da família Mitkoff Co, precisa estar entregue. Né? E como é que você escolhe os seus parceiros? Da mesma forma, olhando no olho, eu sou uma pessoa, eu fui criada por uma família muito bem estruturada, de um pai ex-militar, uma mãe que cuidou da gente, dona de casa, mas também muito religiosa, nos deu uma base muito de valores muito forte. Então, a gente tem essa coisa de princípios morais e éticos muito fortes, sabe? E aí é isso, assim, os meus parceiros, os meus sócios, são todos olho no olho, é fio do bigode, depois a gente formaliza o que tem que formalizar, mas a gente falta muito hoje no mercado. Exatamente, isso, né? Exatamente. Ética tá faltando muito nesse mercado da gente. Tá todo mundo tentando sobreviver com unhas e dentes, esquecendo que a gente é uma sociedade, né? E a gente depende dos outros para viver, para viver, sobreviver e para ser feliz, né? Ter sucesso.
Mas eu continuo assim, tanto que todos os meus parceiros e sócios são muito parecidos comigo, né? A gente acaba atraindo as energias próximas. A minha equipe, do mesmo jeito, todo mundo se gosta, curte, é feliz. E quem não é feliz acaba se destoando muito e sai. Ela mesma acaba querendo sair, né? Você nem precisa mandar embora. Exatamente. E, assim, Michele, quais os benefícios que você oferece, sendo mais prática agora, né? Com os seus colaboradores? A gente tem todos os benefícios padrões de sindicato, então salário, alimentação, transporte. Como eu tenho uma empresa de alimentação, a gente tem descontos agressivos para eles consumirem todos os nossos produtos, poderem almoçar aqui, lanchar aqui sempre. Eu ofereço, na Rose Bueno Móveis, eles não pagam aluguel de nada, se eles precisarem de alguma coisa, eles só pagam o custo do transporte. Então eles usam todos os serviços das nossas empresas, eles podem usar pagando apenas custo. E eu busco trazer experiências também diferentes para eles. Toda oportunidade que eu tenho de dar curso, capacitação, alguma coisa online, eu trago para eles, levo para reuniões comigo. Eu sempre tento os mais maduros, em posição de liderança, eu levo em reunião comigo para eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito. Assim, quando eu estava ainda na minha carreira executiva, eu pedia para os meus chefes me levarem para as reuniões de diretoria, reunião com o presidente. Eu ficava só ouvindo, assim, porque a gente aprende o que é a atitude, o comportamento do profissional de sucesso. Postura. Então, e é exemplo, né? Aquilo que a gente falou ainda agora, aprender pelo exemplo. Porque muitas vezes você tem tudo para empreender bem, mas você não tem postura para profissional para estar lá. Exatamente. Aí você é barrado. Exatamente. Né? Já vi muito isso acontecer na nossa área, né? A pessoa tem iniciativa, tem tudo, mas não tem postura. Aí o mercado retira ele do meio, né? Eu tenho uma parceira muito forte, que eu adoro, uma amiga muito querida, que não tem muita experiência como empresária. A gente está trazendo aí, ela é uma parceira, uma sócia num projeto, e eu já consegui incluí-la no nosso projeto num clube de negócios. Ela está participando de um conselho de empresárias, mulheres, para ir aprendendo isso que eu aprendi na Marra, aprendi na minha experiência executiva. Estou tentando trazer para ela nesse sentido. Tá? As minhas líderes de marketing e vendas estão participando dos meus projetos de networking para conhecer novos empresários, conhecer posturas, né, como eles são como empresários. Então, isso está sendo muito legal, assim. Eu acho, assim, que o que eu vejo com você é que você fez um caminho muito inverso do que a maioria do mercado fez. A maioria do mercado se joga, apanha e aprende e depois vai atrás do conhecimento. Você fez um caminho inverso, né? Você teve toda uma bagagem de conhecimento antes e veio se jogar. Então, acho que você está mais estruturado do que muita gente. Né? Verdade. Porque, assim, as pessoas que a gente vê no nosso meio, a maioria foi, eu vou empreender. Você jogou lá e depois que estava lá... Preciso estudar isso, né? Vamos daquilo. começar a correr atrás, né? Então, você fez o caminho inverso disso. Eu acho que te dá mais prazer, te dá uma outra visão para errar menos, eu acho, né? Não que a gente não erre, porque as contingências, né? As coisas vão acontecendo e eu acho que o administrador ele tem que pensar muito rápido. Ele não tem tempo para amadurecer uma ideia com as coisas acontecendo no momento, né? Exatamente. Assim, uma coisa é você fazer um projeto, amadurecer o projeto e entregar, que acho que era muito que você tinha quando era corporativo, né? E quando a gente é dono de negócio, a gente tem que tomar atitude a toda hora. Você está sempre tomando uma decisão, da mais simples, da mais complexa, mas com muita rapidez. Exatamente. O mercado ele não dá tempo para a gente parar, analisar. Aí a gente faz, aí o mercado reage, aí a gente volta. A gente é um caminho sempre de ir e vir sempre, porque a gente nunca só está indo, né? Exatamente. Porque o mercado faz a gente ter voltas, né? No próprio Arena, que a gente organizou em 2 meses, eu tive que tomar muitas decisões todos os dias que a gente não tinha nem embasamento, nem planejamento, nem... Mas vamos, né? Eu até ouvi da minha conselheira, eu tenho uma conselheira que é empresária há muitos anos também, empresária mulher, e eu gosto de ouvir muita opinião dela. E quando eu falei do Arena, ela, vamos sentar um dia, tomar um café para eu te ajudar a planejar esse evento.
2 meses depois ela estava lá no Arena. Aí ela olhou para mim, que sentar e planejar nada, né, Michelle? Eu vou lá e faço. Tem coisas na vida que são assim, que vai lá e faz, né? Não estou defendendo que não tem que planejar. Não, a gente tem que planejar certo. Mas a gente, como empresário, a gente planeja, executa todo dia. Então, assim, eu sei que você tem uma filha, né? Pequenininha, de 3 aninhos, e como é que é conciliar essa vida de empresária, dona de casa, esposa, mãe, filha, né? A mulher exerce vários papéis e por mais que a gente fale, não, o homem também tá assim, tá nessa pegada, mas ele não tem a responsabilidade, ou não tem não é bem responsabilidade a palavra. Acho que ele não tem esse comprometimento na hora que a doença pega, por exemplo, do filho. O filho também grita primeiro mãe, né? Não grita pai, grita mãe. Então a gente tem que estar sempre presente. Quais são suas dores, suas culpas, suas felicidades de ser empreendedora mulher? É tão difícil falar sobre isso, porque eu confesso que a gente, assim, você como eu, a gente vai resolver o problema e não fica refletindo muito sobre essas dificuldades, né? Mas eu, nos momentos de reflexão, entendi que isso é estrutural. Nossos maridos foram criados dessa forma, assim como os nossos pais, e a gente tem o papel de criar os nossos filhos diferente, né? Eles não têm essa conexão com todas as realidades como a gente tem, né? Beleza, vou ter que ficar com a Alice hoje de tarde porque ela tá de férias e o Fred vai viajar para um casamento, eu vou trazer ela para cá, vou trabalhar, vou cuidar dela, vou ajudar. Você precisa, a entrevista que você está fazendo? Exato, e a vida segue. E ao mesmo tempo, só que a gente sofre quando a filha abraça a gente de manhã e fala, mãe, fica só 5 minutos comigo, eu tô com tanta saudade. E aí você vê que, puxa, se a filha tá sentindo saudade é porque realmente a gente tá ficando muito tempo longe, né? Então eu acho que quando a gente vira mãe, a primeira coisa que a gente escuta é agora você vai saber o que é equilibrar a culpa com o amor. Porque a gente vive nessa dicotomia, né? Assim, é muito amor e muita culpa. E eu acho que a gente vive assim também na nossa carreira, assim, quando a gente mergulha na carreira, a gente está abrindo mão de alguma coisa e a gente vive nesse equilíbrio. A gente tem que equilibrar mais pratinhos. Eu acho que toda escolha é uma exclusão, né? Você escolheu uma coisa, escolheu outra. E eu acho que a gente tem que, quando a gente é empreendedora, mulher, e tem que fazer esse conjunto, eu acho que a qualidade do tempo que a gente passa tem que ser maior do que a quantidade. Acho que se a gente está dentro da empresa, a gente está 100% focado ali dentro. Se a gente está em casa, está 100% focado em casa. Porque se começa a misturar as duas coisas, aí vem a dicotomia mesmo, da gente não saber para onde ir, o que fazer. Né? Então acho que é foco. Exato. A gente vê muito nos filmes americanos eles falarem de compartimentalizar na sua cabeça, né, as coisas. É muito difícil acontecer isso, né? Mas eu acho que o que a gente tem que trazer para a nossa vida é isso. Onde você estar 100% presente. Sim. Né? Tá 100% focado naquele momento que você está fazendo e não se deixar ter culpa. Na pandemia a gente ouviu muito o tal do mindfulness, que é isso, e tempo de qualidade. Falam muito isso, né? O tempo de qualidade. E que, na verdade, assim, é a gente realmente ter consciência daquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Então, eu tenho tentado trazer isso. É muito difícil, porque a gente com o celular na mão, a gente está o tempo inteiro acionado. Olha quantos tem aqui na mesa. 2 empresárias. Então, essa é a nossa vida, né? A gente está o tempo inteiro sendo acionado e a gente está tentando gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Mas é importantíssimo que a gente consiga realmente separar as coisas, né? Eu coloquei na minha agenda, assim, o horário que eu tô com a minha filha, eu escrevi tempo de qualidade com a Alice. Que é pra eu poder lembrar disso, sabe? É pra gente se policiar, na verdade, né? Exato! Porque senão a gente tenta abraçar o mundo, né? Eu não sei se acontece com você, mas a gente quando empreende, a gente é tão focado naquilo, porque a paixão é muito grande, né? Então acho que a gente quer viver isso 24 horas por dia, mas tem o outro lado também, né?
Eu Então, já ouvi isso, assim, da minha família, que eu tô muito feliz no trabalho e chego estressada em casa. E realmente a gente, assim, no trabalho tá conseguindo fazer alguma coisa, aí chega em casa não consegue fazer aquela coisa direito, eu não consigo manter a casa arrumada enquanto eu tô brincando com a minha filha, enquanto eu tô cuidando dos meus cachorros e tentando dar carinho pro meu marido. Mas a gente tá tentando, e aí acaba estressando e mudando o humor, mas é isso, né? É sempre na busca do equilíbrio, sempre na busca do foco, né? Do tempo de qualidade. eu acho que das mulheres, né? A gente vai ter sempre nossas dores, né? Sempre. Mas acho que a gente tem que empreender, porque se a gente ficar com medo, a gente não faz nada, né? E tá sempre pronta para desafio novo, né? É isso, acho que empreender é um ato de coragem. Porque o resto a gente já tem na gente. Então é isso, Michelle, eu agradeço muito a sua disposição, o seu tempo conosco. Eu que né? agradeço a oportunidade, fico muito feliz Que você de seja contribuir. muito feliz, que você cresça bastante, né? Que você tenha muito sucesso. Obrigada, Ana. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to